Então vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Pai, por este momento ao qual o Senhor está nos concedendo de poder aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, abra nossa mente para que nós venhamos entender exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar ao nosso lado, nos ensinando, nos mostrando exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje, né, o livro de Gênesis, para a gente conseguir criar como que eu posso dizer? A gente começar a criar uma linha de raciocínio bíblica, né, para a gente conseguir entender um pouco mais de como as coisas funcionam com Deus, como as coisas, como é que Deus trabalha, como Deus age desde os antigos tempos, né? Então, o objetivo dessa aula é apresentar o livro da Bíblia e dar uma base da revelação bíblica para todos nós, né? Então, nós vamos falar aqui sobre significados, sobre várias coisas que nós temos aqui dentro dentro da Bíblia, né? Então, nós vamos começar falando sobre o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele é o livro da criação, o livro do início de tudo, né? E é um livro que ele vem para mostrar o caráter de Deus, a origem do pecado, o início de todo o plano da salvação e também a formação do povo de Israel. Então, o que acontece? O livro de Gênesis, a palavra Gênesis, vem do hebraico, que chama Bereshit. Bereshit, Gênesis, significa no princípio. Então, nós podemos até ler, nós vamos ler aqui agora, no capítulo 1, versículo 1, que o livro de Gênesis ele começa já com a primeira palavra do livro de Gênesis é o nome dele, que é no princípio. Então, eu gostaria de pedir alguém aí para a gente, para ler juntamente comigo, ler o capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, em nome de... Nossa, Adriele, nem parece que ela... Nossa, que diferença que deu. Eu olhei e falei, que é essa moça que entrou? Meu Deus, misericórdia. Não? Mas tá, então vamos lá. Alguém lê para a gente Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler porque eu agora tenho olhos. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. O livro de Gênesis, quem foi que escreveu o livro de Gênesis? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Nós vamos observar aqui que Moisés ele não está querendo provar nada para ninguém. Ele só está apenas ditando aquilo que o Senhor está falando para ele, com palavras mais simples, de forma mais simples, que é da forma que Moisés descreve, né? E Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E uma coisa que vale ressaltar é que Gênesis não foi o primeiro livro escrito da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia escrito mais antigo é o livro de Jó. Então, primeiro se escreveu o livro de Jó e depois foi escrito outros livros. Mas a gente vai ver essa ordem um pouquinho mais para frente também. Então,
Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que esses cinco livros são os livros que compõem a Torá, que é o Pentateuco. A Torá é o livro lá a qual o povo em Israel eles leem, né? Israel não, como é que chama? Aquele lá dos cabelinhos assim, eu esqueci o nome deles. Dos Judeu. cachinhos. Judeu, isso. Então, é a Torá. Então, a mensagem central do livro de Gênesis é: Deus cria, Deus se relaciona, Deus julga e Deus promete a criação, a redenção. Então aqui, nossa irmã Tatiana, ela leu aqui Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes da gente entrar, tem uma outra coisa que eu preciso trazer para vocês. O livro de Gênesis ele é extremamente extenso. São 50 livros, são 50 capítulos o livro de Gênesis. Então, ele é muito extenso, ele é muito grande. Então, nós vamos ter que dar uma boa dividida. Então, vão ser duas partes. A primeira parte vai ser Deus e a criação, que é do capítulo 1 ao capítulo 11. E a segunda parte é Deus, Abraão e a sua família, do capítulo 12 ao capítulo 50. Só que dentro disso nós vamos, por exemplo, na primeira parte nós vamos ter alguns tópicos, que seria a primeira parte, a de hoje, Deus e a criação. A segunda parte, a queda, depois o dilúvio, depois a Torre de Babel, que é, no caso do livro do capítulo 1 ao capítulo 11. E lá mais para frente, aí nós vamos ler também, nós vamos falar também sobre 12 ao 50. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, passaram-se mais ou menos 2.000 anos. Então, foram mais ou menos 2.000 anos do capítulo 1 até o capítulo 11. Tá bem? Então, vamos lá. Agora sim, nós vamos poder entrar aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Já no versículo 2, fala: e a terra era sem forma e vazia. Aí pode vir na sua mente: poxa, mas Deus criou os céus e a terra, só que no versículo 2 a terra estava sem forma e vazia. Então quer dizer que Deus ele criou uma terra sem forma e vazia? Ou primeiro ele criou só a terra sem forma e vazia para depois ele começar a criar as coisas? Não, não foi isso que aconteceu. Do versículo 1 para o versículo 2, pode ter passado por volta de mais ou menos milhares de anos. Por quê? O versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é referente ao primeiro céu e a primeira terra que Deus criou, que é ali antes de Satanás se rebelar nos céus. Então, tanto que vai ter alguns versículos mais para frente que a gente vai ver que a Bíblia fala que os anjos rejubilavam, eles ficavam alegres e admirando aquilo que Deus estava fazendo na primeira criação. Então, Deus criou primeiro os céus e a terra, no versículo 1. Do versículo 1 para o versículo 2, Satanás se rebelou nos céus, né? E Deus ele jogou Satanás na terra, que onde houve a destruição da primeira terra, a qual Deus criou. Então, por isso, no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. E aqui, no versículo 2, a Bíblia fala: a terra
era sem forma e vazia. Só que se você for parar e analisar, lá no original não fala que era, fala que a terra estava sem forma e vazia. Então, essa tradução, vocês lembram lá da nossa virada do ano, que eu falei sobre várias palavras que eles deram significados totalmente diferentes daquilo que era. Então aqui também foi a mesma coisa. Eles colocaram que era, mas não era. A terra estava sem forma e vazia. Então, e aqui no segundo versículo, Deus agora ele está restabelecendo a terra para dar para os homens. Ele está refazendo a terra para dar para os homens novamente. Então, nós sabemos, né, o nome daquele jardim era Jardim do Éden, e Éden significa lugar de delícias. Então, ali era um lugar verdadeiramente de delícias, era um lugar de tranquilidade, era um lugar de calmaria, a qual, infelizmente, Adão e Eva não soube dar tanto valor para aquele lugar, que era para a gente estar lá até hoje. Mas, então, Éden significa lugar de delícias. Satanás, o nome de Satanás, antigamente era Lúcifer. A gente vê isso um pouco lá no livro de Ezequiel, vai falando sobre o nome de Lúcifer e dá também várias características de Lúcifer. E Lúcifer significa anjo de luz. Só que a partir do momento que Lúcifer ele se rebelou, ele fez tudo aquilo que ele fez lá nos céus, o Senhor expulsa ele do céu, joga na terra, e agora o nome dele já não é mais Lúcifer, mas agora é Satanás. E Satanás vem do grego, Satã. E Satã significa adversário. Então, ele deixa de ser um anjo de luz para passar a ser um adversário de Deus, um adversário dos homens, né? Então, ele é o nosso adversário que está aí bramando como um leão para tentar nos destruir. Amém? Então, lá no versículo 5, o Senhor ele vai começar a criar as coisas. Porque aí aqui no versículo 3 fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então, o Senhor ele começa a criação dele pela luz, né? Deus começa dizendo, haja luz. E aqui no versículo 5, o Senhor ele começa a dar nome para as coisas. Ele começa dizendo aqui, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Lá no Oriente Médio, todas as pessoas que conseguiam dar nome a algo ou alguém, essa pessoa ela tinha posse e domínio daquilo. E aqui também não é diferente. O Senhor, ele por ter criado e dado nome, o Senhor ele passa a ter posse e domínio de tudo aquilo que ele cria. E isso a gente pode ver também lá em Salmos 74, versículo 16, que vai dizendo, o dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Então aqui vai confirmando que Deus ele é dono de todas as coisas, pois ele é também o Criador. Amém? Tá tranquilo até aí? Tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, qualquer coisa até aqui? Tá tudo tranquilo ou não? Amém. Então vamos lá.
É, Gênesis, a gente não vai ler tudo, tá, gente? Porque se a gente for ler tudo, vai ficar extremamente extenso. E a nossa intenção até Apocalipse agora não é passar versículo por versículo, é só dar uma passada superficial por cima de tudo para a gente conseguir fazer uma linha de raciocínio bíblica para a gente entender aquilo que a gente acredita. Porque, infelizmente, muitas das vezes a gente se converte, a gente aceita Jesus, né? E não é feito isso com a gente. A gente começa ali, pega um pedaço aqui, pega outro pedaço ali, pega outro pedaço, mas não é criado uma linha de raciocínio para a gente entender um pouco mais sobre a Bíblia. Então, o nosso objetivo é esse, é só dar uma passada superficial olhando as partes mais interessantes que a gente precisa aqui, tá? Então, Gênesis 1, 26. Alguém pode ler aí para a gente? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, aqui Deus ele já começa a criar, ele já criou todas as coisas, e agora ele passa aqui para a criação do homem, né? E aqui, esse Deus, e disse Deus, essa palavra Deus, no original, é Elohim. E Elohim significa deuses. E não seria deuses com D minúsculo, é deuses com D maiúsculo, que significa trindade. Então é por isso que aqui ele está dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então é o Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa primeira palavra aqui, e disse Deus, é Elohim. Então, significa deuses, trindade. E nós sabemos, né, que é Deus triuno, são três em um. Deus é o Pai Criador, o Filho é a palavra, a gente pode ver isso lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, aqui no em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai nos falando que Jesus ele era a palavra, né? Então, são três em um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai é o Deus Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. O Filho, Jesus, ele é a palavra. E o Espírito é quem traz à existência aquilo que o Senhor ele pediu para ser criado, né? Então, nós temos esse Deus triuno, que são três em um. Às vezes é um pouco difícil entender isso, porque geralmente não se é explicado direito, só fala assim, é três em um, e pronto, não explica. Mas eu gosto muito de fazer a analogia de um casamento. Por exemplo, eu sou casado com a Adriele. Nós somos uma só carne. Então, a partir do momento que a gente se casa, um vira a referência do outro. Por exemplo, alguém encontra e fala assim: você conhece a Adriele? Qual Adriele? Adriele do Douglas. Então, o Douglas acaba sendo uma referência para lembrar quem é a Adriele. Então, se você pensa em um, automaticamente você pensa no outro. Então, é uma só carne. Então,
aqui também, Deus são três em um. Cada um tem a sua função, todos os três agem dentro do mesmo propósito. Deus concorda com Deus. Deus Pai concorda com Deus Filho. Deus Filho concorda com o Espírito Santo. Um não é maior do que o outro e não é melhor do que o outro. Cada um deles tem os seus afazeres, digamos assim. Cada um deles tem os seus afazeres. Amém? E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus por isso. E por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nos diz aqui, como a Catiane lê, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, automaticamente nós temos características dele, né? Por exemplo, nós tivemos a oportunidade, né, no domingo, de ver a prima da Ana, que é literalmente a cara da Ana. Eu falei, Jesus, como é que pode parecer tanto? É prima, não é filho da mesma mãe, do mesmo pai, é uma prima, mas a genética ali, a característica da família faz ter uma só característica, muitas das vezes. As pessoas, algumas delas, das famílias, se parecem extremamente demais ao ponto de você confundir um com o outro, né? Algumas já não, outras pessoas já não se parecem mais, como, por exemplo, a minha irmã. Você olha e fala, não, ela não é irmã do Douglas, o Douglas não é irmão dela. Mas tem algumas pessoas que se parecem demais. Mas por mais que não pareça, nós temos características parecidas, porque nós herdamos características da nossa mãe. Então, por termos a mesma mãe, nós temos característica dela. É a mesma coisa o Senhor. Por ele ter nos criado imagem e semelhança dele, nós temos algumas características dele. E a primeira característica que nós herdamos de Deus é o raciocínio. Nós somos a única espécie na Terra que tem raciocínio. As outras espécies, animais, cachorro, gato, periquito, papagaio, eles não têm um raciocínio formado, eles não conseguem raciocinar e ligar uma coisa à outra, né? Então, nós temos raciocínio e isso nós herdamos do Senhor. Segunda característica que nós temos é criatividade. E a parte da criatividade ela é muito interessante porque nem mesmo os anjos têm criatividade. Você pode observar que Satanás ele nunca criou nada. Ele nunca fez nada por ele mesmo. Tudo que Satanás faz é copiando a palavra do Senhor, é copiando o Senhor e é copiando a igreja do Senhor. Então, tudo que Satanás faz, ele faz copiando. Aquela frase muito conhecida, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós temos criatividade. Por exemplo, um dia alguém teve que criar um celular. E por ter sido criado o celular, antigamente, né, tinha aqueles tijolão, que os tijolão era só o sangue de Jesus. Você ligava, você carregava ele, era assim, 3, 4, 5 dias de bateria que você tinha ali. Só que aí alguém foi e decidiu criar um telefone menor. Aí alguém decidiu criar um telefone que abre e fecha. Aí alguém decidiu criar um telefone com todas as teclas, ao invés de ser, acho que era 12 teclas, né? Que a gente tinha que ficar naquela dificuldade de mandar um SMS. Aí para colocar no C, você tinha que apertar 3 vezes o botão número 2, para 3 ou 4, se eu não estiver enganado, até chegar no C.
Aí era aquela dificuldade, aí alguém decidiu criar um telefone com todas as teclas, com todas as letras. Só que aí alguém decidiu também criar um telefone que não tinha tecla nenhuma, tinha só a tela. A gente apertava pela tela. Então, e alguém teve que criar também a internet. Então, tudo que nós temos hoje foi criado pelo ser humano, que a criatividade é uma característica herdada por Deus. Talvez nós podemos não conseguir criar tantas coisas assim, mas nós temos a nossa criatividade aqui conosco. Talvez você não é uma pessoa que consiga criar um novo aparelho celular, mas se você sentar numa cadeira e começar a ali escrever, você consegue, por exemplo, às vezes com um pouco de dificuldade, mas consegue criar um poema. Talvez não vai ser aquele poema de autores famosos, mas você vai conseguir fazer, criar alguma coisa. Então, nós temos essa característica do Senhor, que é a criatividade. Amém? Terceira característica que nós temos do Senhor é a sensibilidade emocional. Nós somos sensíveis emocionalmente, a gente consegue sentir a dor um do outro, a gente consegue se colocar no lugar um do outro. Nós temos sentimentos, né? E os anjos também não têm sentimentos. Os anjos, eles são servos nossos. A Bíblia fala que os anjos, eles são nossos servos. Então, eles estão aqui para nos servir dentro daquilo que é o propósito do Senhor. Então, nós herdamos isso do Senhor. E a quarta característica que também nós herdamos do Senhor é a vontade voluntária. Nós temos vontade. Por exemplo, você está aqui porque você teve vontade. Ninguém te obrigou, colocou uma arma na sua cabeça e falou: você tem que estar, senão eu vou matar você. Isso não aconteceu, pelo menos da minha parte. Não aconteceu, não fiz isso com ninguém. Mas você tem vontade própria. Eu vou em tal lugar. Eu não vou em tal lugar porque eu não quero ir. Então, nós temos vontade própria, em nome de Jesus. Amém? Então, são 4 características que nós herdamos da parte do Senhor. E nós somos feito a palavra é o que é Jesus? Masterpiece. Eu esqueci de anotar isso. Que é a obra-prima da criação do Senhor. Nós somos feito nós somos a obra-prima do Senhor, e o Senhor, ele nos fez com todo o zelo, com todo o carinho, com todo o cuidado, em nome de Jesus. Bem? Então vamos lá. O Senhor, ele cria o ser humano, ele cria o homem, né, Adão, e ele dá algumas missões para Adão. Quais são as missões que o Senhor dá? Governar, cultivar e frutificar. Então, quando o Senhor, ele cria o homem e a mulher, ele dá algumas missões. Governem a terra, dá nome para os bichos, façam tudo que vocês tiverem que fazer. Isso aqui é seu. Governe, é seu. Estou te entregando o governo. O domínio continua sendo do Senhor, mas o governo passa a ser o homem. Pastor, não entendi. Essa parte é um pouco mais complicada mesmo. Vou dar um exemplo. Vamos dar exemplo aqui. Diaconisa Elizabeth, ela vai lá e compra um apartamento. Ela tem a casa dela e ela vai lá e compra mais um apartamento. Aí ela fala, olha, eu não vou morar nesse apartamento, eu já tenho a minha casa aqui, não vou morar, mas também não estou afim de alugar. Aí ela vira para a Adriele e fala com a Adriele, Adriele, você como minha filha, você quer morar no meu apartamento? A Adriele fala, quero. Beleza, vou mudar para lá.
Só que a Elizabeth fala assim: eu não vou passar para você, eu não vou passar o apartamento para o seu nome. Você não vai ter a posse desse apartamento. Você não vai ter a herança antecipada. Você só vai passar para o seu nome a partir do momento que eu não estiver mais aqui. Mas o domínio é seu. Lá dentro, quem manda é você. Se você quiser pintar, você pinta. Se você quiser mudar os móveis de lugar, você muda. O domínio é seu, mas a posse continua sendo minha. Está no meu nome, judicialmente, está no meu nome, mas lá dentro, quem vai mandar vai ser você. Então, foi exatamente isso que o Senhor fez. A posse é minha, mas o domínio é do homem. Aqui vocês fazem aquilo que vocês quiserem. E o Senhor deu essas missões, que é governar, cultivar, né, que é cultivar todas as plantas, as frutas, legumes, a qual o Senhor criou, e frutificar, que é dar filhos, povoar a terra, que é o que o Senhor fala para o homem. E o Senhor, ele cria uma família perfeita, a natureza perfeita, na verdade, que é a família de Deus, que são três em um, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que isso se assemelha com a família que Deus cria, que é o pai, a mãe e o filho. E como que isso funciona? O pai, agora falando na família terrena, o pai, ele tem características de Deus, que é Deus Pai. Qual é as características de Deus Pai? É governar, ordenar, ensinar, corrigir, né? Então, o pai, ele tem características de Deus. A mãe, ela tem características do Espírito Santo. Quais são as características do Espírito Santo? É ensinar, é amar, é cuidar, consolar. É raríssimo você ver um pai consolando um filho. Geralmente, para a parte de consolo, para a parte de ajudar, dar conselho ali, geralmente, principalmente na adolescência, né, tanto o menino quanto a menina, geralmente é a mãe que faz esse papel. Então, a mãe tem características do Espírito Santo. E o filho tem características de Cristo, que é obedecer aquilo que o pai ordena, é obedecer aquilo que também a mãe ordena. Então, o Senhor, ele criou essa família, como que eu posso dizer? Ele criou essa família se assemelhando à família dele, que é ele, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Tá dando para entender? Então tá bom. Então vamos lá para o capítulo 2. Nós vamos entrar aqui agora na parte da queda. Capítulo 2. Alguém lê para a gente capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu estou pedindo para vocês lerem, para vocês participarem comigo, tá, gente? Então, capítulo 2, versículo 16 e 17. Alguém sem ser a Catiane, que a Catiane já leu 2 vezes. Ela vai ler daqui a pouco de novo. Sem ser a Catiane, lê aí pra gente. 16 e 17, né? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém. Então, aqui a gente já começa a ver o início de toda a queda. O Senhor, ele dá uma ordem. Você pode comer de todas as árvores que tem aqui no jardim. As árvores que você não pode comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deixa eu ver aqui. Isso. Então, é a árvore da ciência, do bem e do mal. Então, dela, eles não poderiam comer. Só que, geralmente, quando as pessoas leem isso e lê que Adão e Eva eles comeram do fruto e automaticamente não morreram fisicamente, eles continuaram vivos, as pessoas olham e falam, mas pastor, eles não morreram. Então, isso significa que a palavra que Deus tinha dado lá atrás não aconteceu. Só que não aconteceu no físico, porque o espiritual aconteceu. Nós somos feitos de três instâncias. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o que acontece? O corpo, quando o corpo morre, ele volta para o pó. O espírito, quando o espírito morre, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. E a alma é quem vai para o céu e vai para o inferno. Mas antes disso aqui acontecer, não havia a morte do espírito. O espírito do homem estava ligado e interligado no Senhor 24 horas por dia. Quando o pecado vem, ele entra, ali existe uma morte espiritual. O espírito do homem morre. Quando o espírito do homem morre, é necessário que a gente declare Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E quando isso acontece, nós declaramos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, automaticamente o que a Bíblia fala? O Espírito Santo vem e vivifica o nosso espírito. Então aqui o Senhor ele dá essa ordem de não comer o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E fala, olha, se você comer, vocês vão morrer. E quando eles comem, ali eles não morreram fisicamente, mas o espírito deles morreu. O espírito deles foi separado do Senhor. E ali já não tinha mais a vida eterna sobre a vida deles. Amém? Então vamos lá no capítulo 2, pode ser do 18 ao 23. Alguém sem ser a pastora Adriele, sem ser Catiane, leia aí para nós. Gênesis 2, 18 ao 23. Quem pode ler aí para a gente? Olha, eu vou dar conta de ler tudo não, porque daqui a pouco embaralha tudo. Tranquilo, tudo bem. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gatos e às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que tivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tornou
e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Até o 22? Não, 23. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, por enquanto o varão foi tomado. Amém? Então aqui a gente vê a criação da mulher. Primeiro o Senhor vai lá, cria o homem, né, do pó da terra. Ele faz como um boneco, né, do pó da terra. E ali ele sopra, o Espírito sopra vida sobre aquele boneco e cria o homem. Só que aí na parte da mulher ele já não faz isso. Da parte da mulher, o Senhor ele vem com a própria mão e o Senhor ali ele começa a criar a mulher. Ele coloca um sono profundo no homem, né? Tira ali, a Bíblia fala uma costela, só que a costela que do original significa sela Adão. Adão significa, Adão vem de Adam, que significa humanidade, tá? Adão significa humanidade. E essa costela seria o Sela Adão, que significa metade, banda, cada margem de um rio. Então, quando o Senhor ele cria a mulher, ele está criando, ele tira ali um pedaço do homem, da lateral do homem, que é a metade do homem. Então, ele cria a mulher para ser a metade do homem, né? Até tem uma música aí no mundo que fala carne e unha, alma gêmea. Alma gêmea não existe para o Senhor, mas existe metade de uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou metade de uma pessoa e a minha outra metade é a Adriele, que é casada comigo e nós juntos formamos uma só carne. Antes eu era só meio, eu era meio Douglas. Hoje eu sou um Douglas inteiro, pois, na glória do Senhor, eu sou casado. Então a gente acaba sendo criado para se tornar uma só carne no futuro, em nome de Jesus. E aqui no versículo 24, tem uma coisa que eu achei muito interessante. Fala assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aqui fala somente sobre o homem, deixará o homem a casa dos seus pais. O homem vai deixar a sua mãe e o seu pai. Aí ele fala, mas pastor, peraí, mas a mulher não vai deixar, não? Então quer dizer que eu, como mulher, eu posso morar na casa dos meus pais? Não, você não pode morar na casa dos seus pais, você tem que morar com seu marido. Só que aqui o Senhor está criando algo que nós vimos há uns 3 domingos atrás, mais ou menos, né? Que é um novo sacerdócio, né? O Senhor, ele agora está falando para o homem, ó, você vai agora sair da casa do seu pai e da sua mãe, você vai deixar a autoridade do seu pai e da sua mãe, e você vai passar agora a ser uma autoridade. Você vai unir a sua mulher, ela também vai deixar a casa do pai e da mãe, mas ela não vai se tornar autoridade. Você sim vai se tornar uma autoridade agora, um novo sacerdócio.
Então é o que o Senhor está estabelecendo aqui para o homem e para a família, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Eu vou ler aqui para a gente. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Vamos ler o 5 também. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui, o diabo está trabalhando da mesma forma que ele trabalha até o dia de hoje. Como eu disse, ele não tem criatividade, ele não consegue criar formas de trabalho. Ele vai no embalo daquilo que está tendo. E o que o diabo está fazendo aqui? Ele está colocando dúvida na mente de Eva sobre o propósito e sobre a palavra de Deus. Porque ele está dizendo aqui para a mulher: olha, se você comer dessa árvore, entenda, você vai ser como Deus. Então, Deus não quer que você coma porque Ele quer ser o Todo-Poderoso, Ele não quer que você seja como Ele. Se você comer, você vai, ser tete a tete, vai bater com Deus e você vai ser a mesma coisa que Ele. O propósito de Deus é deixar você ser um nada e Ele ser o tudo. Então, faz o seguinte, come desse fruto e você vai conhecer o bem do mal, você vai ser como Deus. E esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eles escolhessem não comer e permanecesse ali no jardim do Éden, né? Permanecesse ali na perfeição daquilo que o Senhor criou. E quando eles comeram, a Bíblia fala que automaticamente os olhos dos dois se abriram e eles começaram a ver que eles estavam nus. Eles começaram a ter maldade naquilo que antes eles não tinham. Aí você pergunta para mim, mas pastor, por que Deus colocou uma árvore dessa no jardim? Não tem cabimento Deus pegar e colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore que pode atrapalhar, que pode literalmente destruir tudo aquilo que Deus está fazendo. E eu vou te explicar o porquê que Deus criou. Alguém tem mais ou menos uma noção do porquê que Deus colocou aquela árvore naquele jardim? Tatiana, eu já vi que balançou a cabeça aí que não. Diaconisa Elizabeth, tem noção do porquê que Deus colocou? Heloísio, noção nenhuma. Então vamos lá. Deus ele colocou aquela árvore para que o homem tivesse uma escolha. Porque o Senhor ele não mandou, ele não falou com ele assim, governe. Então ele poderia simplesmente não querer governar aquilo ali também. Ele poderia também, como governador, querer não estar mais debaixo da autoridade do Senhor. Quando Deus coloca aquela árvore ali no jardim do Éden, ele está dizendo o seguinte para o homem: eu confio tanto em você, eu amo tanto, tanto, eu amo tanto você, que mesmo se você escolher comer, eu vou criar um plano de redenção para trazer vocês de volta para mim. Então,
o Senhor ele não queria máquinas trabalhando para ele. O Senhor ele queria amor. O Senhor ele queria filiação. Ele queria carinho e cuidado. Gente, deixa eu só abrir essa janela aqui, porque eu tô aqui só o sangue do cordeiro e meu telefone está aqui apitando toda hora falando: seu telefone está quente demais, seu telefone está quente demais. Então, o Senhor ele coloca aquela árvore para que o homem não fosse apenas um robô, para que o homem verdadeiramente tivesse uma escolha de não servir ao Senhor, entende? Porque imagina, por exemplo, hoje nós temos aí o chat GPT. As pessoas mandam mensagem no chat GPT e programam o chat GPT. Olha, eu quero que você me ame incondicionalmente e eu quero que você nunca me diga palavras ruins, nunca me corrija. Você sempre vai dizer para mim que eu sou belo, que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu sou uma pessoa perfeita. E aquele aplicativo, aquela programação, aquele robô vai fazer exatamente aquilo que a pessoa está pedindo. Então, o Senhor ele não queria um bando de robôs para ficar andando para lá e para cá. O Senhor ele queria relacionamento. Ele queria filiação. Tanto que a Bíblia nos fala, um pouquinho mais para frente nós vamos ver aqui, que na viração do dia o Senhor estava passeando pelo jardim e o Senhor ele começa a querer relacionamento, ele se relaciona toda a tarde com um homem, em nome de Jesus. Então é por conta disso que o Senhor coloca aquela árvore, é por conta de que ele não queria robôs, mas ele queria homens e mulheres que possam ter a sua própria mente, o seu próprio entendimento, a sua própria decisão. Então, é por conta disso que o Senhor coloca aquela árvore ali naquele jardim. Amém? Também para que a gente possa ter o livre-arbítrio. Não adianta a gente ter o livre-arbítrio, o Senhor falar assim: olha, você tem o livre-arbítrio, mas a sua escolha é me amar ou me amar. A sua escolha é me servir ou me servir. Então, não faz sentido o livre-arbítrio se eu só tenho uma escolha. O livre-arbítrio ele faz sentido quando eu tenho duas ou mais escolhas, né? Então, é por isso que eu, Douglas, particularmente, não concordo muito com aquele tipo de revelação. Meu Deus, essa rinite hoje, ela tá feliz de Jesus. Então, eu não concordo muito com aquele tipo de revelação a qual a pessoa vira e fala assim: Deus manda te dizer que hoje é a sua última chance. Se você não servir a Deus hoje, ele vai descer você à sepultura. Poxa, se eu escuto um negócio desse vindo de Deus, eu vou correndo. Mas eu não vou porque eu quero. Eu não vou porque eu estou escolhendo amar o Senhor. Eu estou indo porque eu não tenho outra escolha, porque se eu não for hoje, Deus vai me matar. Entende? Então, eu particularmente não concordo muito com esse tipo de revelação, exatamente porque a própria palavra dele nos fala que ele nos deu escolha. Nós temos escolha de não amar, só que toda escolha tem uma consequência, né? Não adianta também eu querer não vou amar o Senhor a minha vida inteira, vou viver desregradamente a minha vida inteira do jeitinho que eu quero, e no final eu escolhi viver dessa forma, e no final eu quero ser salvo. Não é dessa forma que a banda toca. Tem que ter uma escolha. Né? Então, para onde nós escolhermos, é para onde nós vamos, em nome de Jesus. Amém? Aí aqui um pouco mais para frente, deixa eu ver aqui. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A partir do momento que eles entenderam
Meu Deus, eu tô pelado. E agora? Gente, de ser humano só tinha os dois. De ser humano ali, eu acredito, pelo menos a Bíblia nos deixa entender que só tinha os dois, não tinha outros seres humanos ainda. A Eva não tinha ainda começado a dar frutos, começar a ter filhos. Então, o ser humano ali só tinha os dois, eu entendo dessa forma. Mas ainda assim, eles começaram a ficar com vergonha e automaticamente eles já fizeram folhas de figueira ali e fizeram aventais para eles, né? Por conta da vergonha de estar pelado. E aqui eles começam a se tampar. E no versículo 8 fala: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, eu quero fazer um adendo aqui do seguinte: eles vão lá, fazem aquele avental para eles, ouve a voz do Senhor que está ali passeando pelo jardim, na viração do dia, a Bíblia fala. A viração do dia seria qual horário? Seria ali finalzinho da tarde para início da noite. 4h30, 5, 6 horas. É mais ou menos ali a viração do dia. E se você for observar pessoas que estão sofrendo com depressão, pessoas que têm crise de ansiedade, crise de pânico, o pior horário, a pior crise que essas pessoas têm, geralmente é no horário da viração do dia, ali do finalzinho da tarde para o início da noite. Por quê? Se você for observar, até fazer uma pesquisa hoje não se chama mais sanatórios, né? Hoje é hospitais psiquiátricos. Se você for num hospital psiquiátrico e fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, eles vão falar assim, olha, geralmente nós medicamos todos ali por volta de 4h30, 5 horas, porque é o horário da pior crise que todos eles têm. E isso tem um motivo. Tem uma pastora, eu não me lembro o nome dela, que ela fez essa pesquisa de campo e o Senhor falou com ela da seguinte forma, que essa pior crise que tem nesse horário é por conta do horário que o Senhor visitava o homem. Então, isso é a saudade que o homem tem de Deus. Então, geralmente, as pessoas que geralmente não conhecem a Deus, não têm Deus, chega nesse horário, as pessoas começam a sentir um vazio, sentir um negocinho estranho, muitas das vezes até de leve, porque nos dias de hoje a gente está tão atarefado que a gente não consegue prestar tanta atenção nos nossos sentimentos. Mas ali naquele horário tem ali um vazio, tem ali um sentimento estranho que é a saudade do Senhor, a saudade da visitação do Senhor na viração do dia. Né? Então aqui, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 9, vai nos dizendo, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Eu te faço a pergunta, irmão, você acredita mesmo que Deus não sabia onde é que Adão e que Eva estavam? É lógico que Deus sabia, porque Deus ele é onisciente, onipresente, então ele está presente em todos os lugares. Então ele sabia disso. Então, por ele saber disso, ele vem e pergunta, aonde estás? Eu particularmente acredito que o Senhor estava dando uma oportunidade para o homem falar assim, poxa, eu realmente errei, eu pequei contra o Senhor. E agora? Eu vou pedir perdão a Deus. Eu vou pedir perdão, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei.
Eu não sei qual seria a consequência se o homem tivesse assumido o seu erro. Eu, sinceramente, não imagino. Talvez Deus poderia ter perdoado e continuado, ou a consequência poderia ter sido menor, eu não sei. E a outra coisa que pode ter sido também de o Senhor está perguntando para o homem, onde é que você está? Que você não está aqui mais no nosso lugar de encontro de sempre. A gente sempre se encontrava aqui todos os dias e hoje você não está aqui. Cadê você? O que aconteceu para você não estar aqui no nosso lugar de encontro? Então o Senhor pergunta para o homem, aonde está? E ali o pecado, ele entra através da desobediência. E quando o pecado vem através da desobediência, o Senhor pergunta aonde estás, eu acredito também que ali fala muito sobre a paternidade de Deus. Porque um pai, geralmente, um bom pai, geralmente ele não vem já batendo no filho, já xingando o filho, já gritando com o filho quando o filho erra. Geralmente, um bom pai, ele vem e ele pergunta, o que aconteceu? Está tudo bem com você? Você, mediante a toda essa situação, você se machucou, você está bem? Estou bem. Então, vem cá, vamos sentar, nós vamos agora conversar sobre essa situação que aconteceu, né? Então, então eu acredito que isso vem da paternidade do Senhor. E aqui começa aquele jogo de empurra-empurra. O Senhor pergunta, e aí? O que aconteceu? Aí Adão vai falar, ó, a mulher que o Senhor me deu da fruta e eu comi. Aí o Senhor pergunta para ela, e aí, mulher, o que aconteceu? Não, foi a serpente me enganou e eu comi. E a serpente fica lá, eu não tenho para quem jogar a culpa, né? Então a culpa é minha. Então ali o Senhor, ele começa ali, eu vejo aqui no versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher, e disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14, então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E aqui nós vamos até o versículo 14, porque aí na semana que vem tem umas coisas aqui no versículo 15 que a gente precisa entrar. Só que se nós entrarmos no versículo 15 agora, a gente vai precisar de pelo menos mais 20 minutos. E eu não quero deixar, não quero ficar tão extenso com vocês, que eu não quero jogar muita informação. Eu quero que a gente vai comendo as informações aos pouquinhos, a gente conseguir compreender, tá bem? Então, aqui o Senhor, ele começa no versículo 14, já a dar as consequências do pecado. A primeira consequência, ele fala para a serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás. Em outras traduções, rastejarás. Então, aqui a gente pode entender que cobra, antigamente, elas não rastejavam, elas andavam. Acredito eu que elas poderiam ter até pernas, não sei. Mas aí a Bíblia, o Senhor vai falando aqui que a partir daquele momento ela vai começar a rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias da sua vida, né? Então aqui a gente vê o início de toda a queda,
o início de tudo que começou a acontecer para que o homem fosse também expulso do jardim do Éden, assim como Satanás foi expulso do céu. A diferença é que o Senhor tem um plano de redenção para o homem. E para Satanás, o Senhor ele não fez esse plano de redenção. Amém? Então essa seria a diferença entre um e outro. Né?